explica primeiro num contexto geral, né? Entra um pouquinho mais a fundo primeiro o que é a objeção. Mas só explicar assim, igual eu falei, quais são os termos conhecidos popularmente? O que é uma objeção em si? Que aí daqui a pouco a gente já fala do como contornar ela e o que isso pode ajudar na oficina mecânica a aumentar o lucro e a organização dela. Muito bem, então vamos lá, vamos partir do princípio que é sempre muito interessante. Vale a pena ressaltar que, por isso que eu falei, né? O ambiente da oficina mecânica ela tem mudado ao longo dos anos. E quem quer ter uma oficina realmente do amanhã precisa entender que essas coisas mudaram, principalmente depois da pandemia, acelerou ainda mais o processo de mudança. Então, novos termos têm surgido aí no meio de vários ambientes, né? Empresas. Vamos colocar a oficina como uma empresa, porque é uma empresa. Né? Você tem que entender isso daí. Inclusive ontem, né? Estava até assistindo ali uma live ali na hora do almoço do amigo aí do Sandro, né? E ele estava falando justamente pontos que você vê ainda é uma luta dentro da oficina mecânica para muitos donos de oficina entender que é o seguinte: a oficina é uma empresa, somos sérios, somos dedicados, a gente tem estudado muito, mas a gente também não pode esquecer que somos vendedores, tá? Nós somos vendedores. Como assim, Eduardo? Eu sou mecânico, não sou vendedor. Não, você é vendedor sim, tá? Você é um vendedor de serviço, né, de reparos automotivos. É um vendedor. E aí, simplesmente você precisa vender o seu serviço. Quando o cliente chega lá para falar com você, que pergunta, né, a respeito de um valor de um serviço, ali a função do vendedor é passar o valor daquele serviço, né? Mas aí é aonde você faz. Você vai ser um vendedor comum ou o que eu chamo de tirador de pedido, né? Mas vamos voltar um pouco para a gente não se perder muito no meio do caminho. Vamos voltar para a questão do quê? Dos termos, né? Então a gente tem muito termo aí novo, né? Por exemplo, que vem invadindo, né? O mercado aí, por exemplo, você tem que dar um retorno, ou o cliente dá um retorno para você, né? Feedback. Ai, que bonito, né, a palavra. Então, assim, isso daí, feedback, ele não é só negativo, né? Muita gente, quando fala assim, feedback, é a comida de rato. Não, não é comida de rato. Né? Outro termo aí, geralmente que surge muito em vendas, e assim, acontece muito dentro de muitas oficinas, mas não sabemos como lidar com isso. Por isso que eu comentei que existe um sistema antigo que ainda tenta durar nos dias de hoje, mas já não serve mais, tá? Então, o que que acontece? Quando o cliente, né, ele chega ali e você passa uma estimativa de valor, um orçamento para ele, e ele fala justamente isso que o William falou, que é o quê? O tá caro. Ah, não, não sei o quê. Isso daí, né, o termo ali em vendas, se chama o quê? Objeções. O que que é a objeção? É um obstáculo, né, que o cliente colocou ali para impedir que aconteça a venda. Então, assim, você vai ver atrás desse obstáculo o que é que tem que impede o cliente de fechar a venda com você, né? Sistema antigo, sistema antigo como funcionava. E eu vi isso diversas vezes onde eu trabalhei, né? Trabalhava numa oficina lá, o japonês, muito antigo, tradicional. Aí o cliente pediu um orçamento, ele passou, aí o cara falou, nossa, meu, tá caro ali no Zezinho dali, da esquina ali, tá mais barato. Aí ele fala assim, Eduardo, baixa o capô dessa porcaria aí, põe essa merda fora lá, vai lá fazer no Zezinho. Aí o cara, não, mas peraí, não sei o que, que eu não quero saber. Eu falei, peraí, entrava no meio, né? Eu falei, calma, calma, né? Que tá, né? Vamos ajudar. Aí pegava, negociava ali, aí o cliente, né, deixava o carro. Então isso era uma objeção. Só que a objeção para o dono da oficina, quando o cliente fala que está caro, ou quando ele viu que a peça na internet é mais barata, quando ele começa a trazer essas objeções, aciona um gatilho, né, do homem primata, né, dono de oficina lá de trás, que é como se fosse uma ofensa. E isso nada mais é do que algo mais comum que existe no ambiente de vendas, né? A informação
tão demasiada que temos hoje causa no cliente, de uma certa forma, um poder que ele, com certa facilidade, ele coloca a objeção na frente. Mas você, dono de oficina, que está aí ou nos assistindo ou consumindo esse tipo de conteúdo, vocês vão entender que, se você entender isso, você não vai gastar energia, você não vai ficar chateado, e assim, os resultados vão ser muito melhores, certo, William? Deu para entender aí, William? Fui claro? Alto claro? Sim, senhor. Então, uma objeção é aquela barreira que ele está ali por trás, alguma coisa, só que às vezes ele não quer expor por algum motivo, e o trabalho do dono da oficina é descobrir isso, né? Cada pessoa vai ter uma reação mediante a uma situação. Como a gente falou, né, do perfil comportamental, cada pessoa tem um jeito. Por exemplo, eu, né, dominante, né? Roberta, estável, né? O estável, ele vai ter uma maneira, né, de reação quando vê um preço, né? Então, assim, tem muitas coisas aí, assim, só para entender. Cada pessoa, ele vai agir de uma forma. Se você perceber isso, você vai lá e contorna essa objeção para você atingir